Capítulo 89. Suspeitas sobre Battle Creek. Em 1865, vi que alguns, movidos por sentimentos de inveja, sentiam-se em liberdade de falar levianamente da igreja de Battle Creek. Alguns olham com suspeita tudo o que ali acontece e ficam felizes se descobrem algo que supõem trará descrédito à igreja e lhes dará vantagem. Deus não se agrada com tal espírito e conduta. De que fonte nossas igrejas de outros lugares obtêm luz e conhecimento da verdade? Isso tem provindo dos meios que Deus ordenou, cujo centro está em Battle Creek. Quem tem os fardos da obra? São aqueles que trabalham zelosamente em Battle Creek. Encargos e pesadas preocupações estão sobre aqueles que permanecem na frente de acirrada batalha. Perplexidades e tensão mental afligem a todos os que estão envolvidos em tomar decisões altamente importantes, em ligação com a obra de Deus. Nossos irmãos distantes, que não têm sobre si esse fardo, deveriam sentir-se gratos e louvar a Deus por serem assim favorecidos. E os últimos a serem descobridores de faltas, ciumentos e invejosos, dizendo: nossos irmãos distantes, que não têm sobre si esse fardo, deveriam sentir-se gratos e louvar a Deus por serem assim favorecidos. E os últimos a serem descobridores de faltas, ciumentos e invejosos, dizendo: denunciai e o denunciaremos. Jeremias capítulo 20, verso 10. A igreja de Battle Creek tem sustentado as cargas das associações, as quais têm imposto pesados tributos sobre quase todos. Em consequência do trabalho extra, muitos têm ficado debilitados por vários meses. Eles têm suportado as responsabilidades prazerosamente, mas sentem-se tristes e desanimados pela insensível indiferença de alguns e o cruel ciúmes de outros, após esses retornarem às várias igrejas de onde procedem. E refletidamente são feitos comentários, de modo intencional por uns e descuidoso por outros, concernente aos que têm responsabilidade ali e aos que estão à testa da obra. Deus tem registrado todas essas conversas, o ciúme e a inveja que os motiva. É mantido um fiel registro. Muitos agradecem a Deus pela verdade e então torcem palavras, questionam e acham defeitos naqueles a quem o céu ordenou torná-los o que são ou o que deveriam ser. Deus ficaria muito mais satisfeito se eles agissem como Arão e Ur, sustentando as mãos daqueles que arcam com grandes e pesadas cargas da obra de Deus. Murmuradores e lamentadores deveriam permanecer em casa, onde estarão livres da tentação, onde não podem alimentar seus ciúmes, ruins suspeitas e críticas. Sua presença nas reuniões é um verdadeiro fardo. São nuvens sem água. Judas, verso 12. Os que se sentem em liberdade de criticar e censurar aqueles a quem Deus escolheu para desempenhar um importante papel nessa última e grande obra, fariam melhor se convertessem e obtivessem a mente de Cristo. Lembrem-se eles dos filhos de Israel, que eram tão prontos em achar faltas em Moisés, a quem Deus designou para dirigir seu povo a Canaã, e murmurar contra o próprio Deus. Todos esses murmuradores caíram no deserto. É fácil rebelar-se, fácil opor-se antes de considerar as questões racional e calmamente, e verificar se há realmente algo a combater. Os filhos de Israel são um exemplo para nós, para quem os fins dos tempos são chegados. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Muitos têm facilidade de questionar e achar falhas com respeito aos assuntos em Battle Creek, mais do que dizer o que deveria ser feito. Alguns até se aventuram a assumir essa responsabilidade, mas logo descobrem que são inexperientes e lançam o trabalho por terra. Se esses faladores e críticos fossem eles mesmos portadores de fardos e orassem pelos obreiros, seriam abençoados e abençoariam a outros por seu piedoso exemplo, vida e influências santas. É simples para muitos falar mais do que orar. Falta-lhes espiritualidade e santidade, e sua influência é um dano à causa de Deus. Em lugar de sentir que a obra em Battle Creek é seu trabalho e que eles têm interesse em seu progresso, ficam de lado como meros espectadores
questionando e descobrindo falhas. Aqueles que assim procedem são os mesmos que não têm experiência nessa obra e pouco sofreram pela causa da verdade.